Salve galera, Tretes por Elas no ar. E hoje a gente veio falar sobre o jogo contra o São Paulo que rolou na quarta-feira na Arena da Baixada. Na Vale Sul você pode comprar Onix, o carro mais vendido do Brasil. Sabia, meninas, que o Onix é o carro mais vendido do Brasil? Sabia? Eu queria um. Inclusive quero. Lá na Vale Sul, se você chegar e conversar com o gerente Sidney, ele vai te dar uma condição especial se você disser que você assistiu aqui na Tretes. Para você também saber outras ofertas da Chevrolet, pode acessar ofertaschevrolet.com.br. Vale Sul e Tretes TV, tudo a ver. Falhou. Hoje é dia de corneta, mas talvez deu uma falhada. Agora deu certo. Jogo contra o São Paulo, Arena da Baixada. Buscando a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Começo dizendo que terminei o jogo exausta. Acho que foi o jogo mais tenso que eu lembro de ter vivido, assim, no sentido de que, cara, vamos! Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Os últimos minutos ali que o São Paulo começou a atacar ali foram tensos. Pra mim, eu fiquei mais tensa em outros jogos. Vi de jogo contra o Tubarão, que eu saí, assim, com a musculatura doendo de tão tensa que eu fiquei. Nesse jogo contra o São Paulo, eu achei que o Atlético fez um primeiro tempo muito bom, que me deixou esperançosa pro segundo tempo. E talvez por isso o jogo tenha sido tão frustrante, né? Eu senti uma tensão no sentido de que a coisa tava quase indo ali, a gente tava vendo que o Atlético tava desenvolvendo, mas não chegava na finalização. E o Atlético poderia ter feito um resultado melhor. Não estamos dizendo que o resultado não foi bom, porque foi um resultado, se a gente for analisar friamente, foi um resultado muito bom. Nós levamos para São Paulo uma vantagem considerável, que contra um time como o São Paulo é uma vantagem que tem que ser comemorada, obviamente. Mantivemos o tabu. Graças a... Mas assim, o Atlético foi tão bem no primeiro tempo, mas tão bem que a gente tinha tanta esperança que no segundo tempo as coisas iam assim andar. E assim, méritos também pro time do São Paulo, que voltou do intervalo muito melhor do que saiu. E aí você tem que pôr em consideração que o São Paulo tem treinador. Né, o Diego Aguirre não é bobo e, né, provavelmente deve ter arrumado as peças ali no intervalo. As peças que a gente achava que o Diniz ia arrumar no intervalo também, as nossas, né? Justamente. Que muitos defeitos tivemos no primeiro tempo, apesar de termos jogado muito bem no primeiro tempo. Sim, e assim, eu acho que a gente tem pontos positivos e pontos negativos nesse jogo. Positivos pra mim, defensivamente evoluímos, diria que 300%? Por aí, porque é muito consistente a defesa ali no primeiro tempo, troca de bola, de passes, muito legal, achei. Paulo André, eu queria te dizer uma coisa, critiquei você nos programas anteriores, falei pra você ir pro DIF, mas você pode continuar no DIF jogando. Você foi muito bem na quarta, de verdade, de coração, assim, eu tô aqui pra pedir desculpas pelo que eu falei. Tirando o gol, que eu achei que foi falha dele, mas no geral ele foi bem. Os três zagueiros foram bem, né? Inclusive, mas é que os outros dois você não precisa nem falar. Inclusive, uma vez, né? Maravilhoso. Dispensa comentários. Mas uma coisa que eu quero destacar na defesa do Atlético é o treinamento. Você viu que o Atlético, dava pra ver que o Atlético treinou. O Atlético passou esse tempo parado treinando. Porque o que acontecia? Às vezes o Thiago Heleno saía pra lateral, quem cobria era o Jonathan. Então você via ali uma movimentação que realmente é produto de treino. Não existe outra justificativa que não seja essa. Então, assim, meus parabéns ao Fernando Diniz por ter treinado, ter identificado o problema, né? Porque o problema você tem que identificar e tem que resolver. E esse problema do Atlético, um dos problemas do Atlético era a defesa. E foi resolvido. Então, quanto a isso, meus parabéns. Agora, o outro problema do Atlético, eu não sei se vocês concordam comigo, é a falta de rapidez e, eu não diria objetividade, o time até é objetivo, mas é verticalidade. O meio de campo do Atlético não consegue operar rapidamente pra fazer esse esquema do Diniz funcionar. Não, mas é isso eu senti nesse jogo. Não acho que em outros jogos isso foi um problema, mas pra mim o primeiro tempo, o que eu tenho a dizer sobre o primeiro tempo, tudo acontecia na nossa direita, tudo. Mas eu achei que o Jonathan não tava bem. E existia muitos momentos em que eu olhava pra esquerda, o Carleto tava sozinho, livre, e ninguém cruzava pra ele. E só cruzava pro Carleto. Eu tava olhando o jogo pela direita. Então a gente via
quem vinha, o Veiga, o Pavês, o Nicão, era só o Jonathan. E quando tocava para o Lúcio tocava pro Carleto. Que eu né, vendo o jogo de onde eu estava. O Lúcio estava vendo o mesmo jogo que eu. O Carleto estava livre em muitos momentos. E eu, assim, não digo muitos momentos, tipo 1, 2, 3. Não, gente, acho que foi uns 15 minutos. Tipo, livre mesmo. De Assim, que ele tava virado numa avenida lateral dele que ele poderia, inclusive na velocidade que ele tem, fazer chover. No final do primeiro tempo, na falta, que o Carleto foi bater lá na direita, o Carleto chegou pro Diniz, gente, de verdade, ele gritava de revoltado. E foram muitos momentos que ele gritava de revolta, porque as pessoas não tocavam pra ele. E assim, isso foi muito claro, as pessoas vão falar, mas o Carleto voltou a ser o Carleto de sempre. Gente, se você não toca pro cara, vai ter uma hora que fala assim, agora que tá todo mundo, que a gente tomou um gol, você vai tocar tudo pra mim? Eu também falei, dane-se, agora você vai tocar tudo pra mim, então tá bom. Então assim, eu acho que ele estourou um copo d'água, ele gritava com todo mundo, ele brigou com todo mundo dentro do campo porque ninguém tocava pra ele. E será que ninguém tocava pra ele porque ele tava puto também? Pode ser também. Questão. E realmente, o primeiro tempo, o que eu vi foi um meio de campo inexistente. Você via tudo acontecendo em volta, mas a hora que a gente precisava do meio de campo muito seguro na defesa, mas a hora que a gente precisava avançar, não acontecia nada pelo meio. É aí que você perde com a entrada do Lúcio, né? Porque as novidades no time Exatamente. foram o Lúcio e o Pablo. Pablo, eu achei que foi muito bem. Eu também, Gostei bastante. No final do jogo, ele tava extasiado, ele não conseguia andar, assim, mas no que ele pôde fazer, ele fez muito bem. Inclusive, fez o gol, enfim. Fez mais que o Ribamar. Agora, o Lúcio, apesar dele dar consistência ao meio de campo no sentido defensivo, nós perdemos muito no sentido criativo. O Lúcio errou alguns passes que não dava pra errar ali. Tudo bem que ele tentou fazer um passe em profundidade, e são coisas que ele realmente não tem a característica de fazer, e ele tentou, e méritos a ele por ter tentado. Mas o problema desse esquema do Diniz é que se você perde a bola no meio de campo, você expõe muito o teu time. Então o Atlético não pode se dar ao luxo de fazer isso. Então, assim, eu só destacando isso, apesar de, reitero, defensivamente, acho que o Atlético ganhou com a entrada do Lúcio. Sim. Mas no sentido da criação, não. Aí que tá a questão também. Porque o Nicão... Cara, o Nicão muito mal. E aí que a gente vê, que vem o meu ponto de questão assim, o Lúcio, ele joga muito melhor defensivamente, enquanto que, por exemplo, o Rossetto, vou colocar como Rossetto, né? Ele avança muito mais rápido. Que é o que a gente viu em muitos jogos, a gente elogiou justamente ele com o Veiga, jogando nesse sentido ofensivo. Aí a gente vê o Nicão jogando mal, o Jonathan ruim na lateral, tudo isso. A gente volta no intervalo com o Jonathan, que foi substituído porque sentiu, mas entrou Camacho, volante. Com a mão quebrada ainda? E depois as outras duas substituições, que a única que foi, inclusive, mais forçada foi do Paulo André, que já foi no final do segundo tempo, e o Lúcio, que disse que estava desgastado. Mas eu acho que quem entrou, substituiu no lugar desses, ele retrancou o time. Ele apenas retrancou. Eu acho que a gente conseguiria, porque o Atlético, pra mim, conseguiria fazer muito mais em cima de São Paulo. Poucas vezes, mais no final do segundo tempo que a gente levou um pouco mais de susto que São Paulo, mas é porque justamente pelo próprio Diniz disse que é pela falta de ritmo de jogo, chega ali no final eles já estão mais cansados, mas caberia muito mais. Mas o time jogou defensivamente depois que fez os 2 gols. E, assim, além de ter jogado defensivamente dele, na minha opinião, ele não devia ter acreditado no Paulo André quando o Paulo André disse que queria voltar, porque o Paulo André sentiu a coxa e todo mundo viu que ele não tinha condições. E mesmo assim, antes do Paulo André sair, eles tirou o Lúcio e colocou o Wanderson. Então, assim, ele queimou essa substituição. Sim, na verdade, queimou. Exatamente. A hora que ele chamou o Wanderson, nós até falamos, não, ele vai tirar o Paulo André. Sim. O Paulo André pediu a substituição. Exatamente. Daí ele vai, me tira o Lúcio, daí fica todo mundo sem entender por que ele fez aquela modificação. Passou 2, 3 minutos, ele vai, tira o Paulo André, coloca o Zé Ivaldo, e aí você fica, meu Deus. E daí voltamos pra retranca de Fabiano Soares. Exatamente. Aconteceu isso, aí o que acontece também? A gente começa a levar sufoco, porque o time só joga atrás.
Exatamente. E nada mais aconteceu. Morreu, o time morreu ali. Porque Guilherme, Nicão, Pablo, já tava morto. Eles não conseguiam. Era inoperante. Eles não conseguiam, fisicamente, eles não conseguiam jogar. O Nicão já não conseguia jogar desde os 15 minutos do primeiro tempo. Cara, e eu não entendo. Eu não entendo a titularidade do Nicão. Porque a gente tinha Bergson, tinha G2 no banco. E por que Nicão? Porque não é de hoje, gente, que o Nicão não tá rendendo. Não tá rendendo. E a gente tá aí numa Copa do Brasil. Pô, não dá. Não dá, Eu queria falar uma coisa sobre o Nicão. No primeiro tempo, acho que uns 10 minutos do primeiro tempo, o Nicão sofreu um pênalti, que o juiz não deu. Eu estava a 50 metros. E o Rodrigo Caio fez o pênalti. Ele estava segurando o Nicão pelo pescoço e o juiz não deu. Talvez naquele momento, se tivesse tido pênalti, o jogo teria sido completamente diferente. A gente tinha feito mais gol se o juizão tivesse dado, mas, né? Nós sabemos. O Si não entra em campo, infelizmente, né? Mas assim, realmente, o Nicão, a gente já... Eu não sei mais o que falar. Nós já falamos tudo que tinha pra falar. Sabe, Nicão, você tem talento, você joga bem, só que faz um ano que você tá... eu tenho um pouco de pena, sabe? Porque eu sei que o Nicão é um cara esforçado, que ele... É um cara de gente boa, né? E ele é um cara do bem. Cara do bem. Ele tem bola pra apresentar, só que a fase dele não é boa. Cara, queria o Nicão ali titularíssimo, sempre, se ele conseguisse render, entendeu? Mas gosto muito dele, só que, puta, a fase não tá legal. Pra fechar o jogo do São Paulo... não acho que a gente teve um jogo horroroso. O resultado foi bom, porque na volta a gente pode perder de 1-0 que vai pros pênaltis. Então, mas ficou aquela... Tipo, dava um pouco mais, deu uma frustrada, assim. Mas ainda acho que... Acho que dá, eu subiria o João Pedro. Entraria com o João Pedro nesse time e o Matheus Anjos. Tem que renovar o contrato do Diego, lateral direito, porque com o Jonathan lesionando todo jogo não dá. Não dá. Todo jogo ele dá problema e todo jogo ele ferra com o esquema, porque a gente tá jogando sem lateral direito na reserva. Então fica aí. Daí rola essa substituição idiota. Coisa louca aí. Tirei a corneta da mesa porque agora vamos falar sobre coisa boa. Esperamos. Final de campeonato, emoção, alegria, Arena da Baixada, festa liberada, tudo acontecendo. Inclusive a festa na quarta-feira foi uma coisa... Foi. Ai, assim... Alegria. Nossa, eu gosto muito disso. Só fazendo, já que você puxou a festa, ingressos a 150, não é o preço de antes, 60-30, 150. O Atlético divulgou as informações na quinta-feira, dizendo que os ingressos serão vendidos a 150, 50 meia, 100, e daí confiram lá no site que tem todas as informações. Dá pra comprar pelo site e também dá pra comprar na bilheteria, começou a vender hoje. Lembrando que se você já tem a biometria, você não precisa fazer de novo, mas se você não tem, você tem que entrar na filinha lá, fazer o dedinho, é rapidinho, dá uns 2 minutinhos. Na fila você vai ficar uns 10 minutos, mas é rapidinho. Aproveita o sábado, que a maioria das pessoas não trabalha, exceto a Thaís. Exceto eu. E vai lá fazer a biometria. Mas, enfim, comentando sobre o jogo, que é pra isso que nós estamos aqui. Permaneço confiante. Confesso que eu não tenho P nenhuma pra dizer sobre o primeiro jogo, porque eu não consegui entender M nenhuma no rádio. Eu estava um pouco nervosa demais pra conseguir prestar atenção e raciocinar. Mas a gente sabe que é um time que foi jogar no Couto Pereira depois de 4 jogos, eu acho, seguida, quarto domingo. Então, agora com uma semana aí de tempo pra treinar e recuperar, eu venho bem confiante para esse jogo da volta. Eu acho que 1-0 é um resultado relativamente fácil de se reverter e de buscar o campeonato, mas não tem mais. Eu acho que... É só coisa boa. Eu acho que dá pra reverter também. Acho que o time tem que entrar um pouquinho mais focado, talvez. Tirar essa pressão Atletiba, que eu acho que todo mundo sentiu um pouquinho ali a pressão de jogar uma Atletiba, apesar deles jogarem muito bem. E se você for ver os lances da TV Cap, você vê que o Atlético jogou bem melhor que o Curitiba. O Curitiba achou uma bola ali, achou um gol, que eu acho que até os torcedores do Coxa viram isso. O erro foi do Marcinho, o erro foi do Pierre ali, levantou e passou a bola lá, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Acharam o golzinho, fizeram, estão com a vantagem. Mas acho também que dá pra reverter. A gente tem um bom time. Eu entraria com o Ederson, deixaria o Ribamar sentadinho lá do banco, se precisar nem
usaria ele? Eu nem sei quem é Ribamar mais. Ederson, tem que ser Ederson. Não tem discussão. Consagrar. Teremos nosso maravilhoso Coquinho de volta. Não que o Pierre tenha feito um mau jogo, não fez, mas Coquinho é a alma desse time no Paranense. Capita, né? O que eu tenho a destacar sobre a Atletiba é o que vocês já destacaram. Nós temos time pra ganhar. Porém, futebol não se ganha somente no papel. Futebol se ganha em dividida, futebol se ganha em vontade, futebol se ganha em raça, futebol se ganha em vontade, em respeito ao adversário. Exatamente. Eu acho que acima de tudo na cabeça, porque é justamente o Atletiba, né? E na mente. O Atletiba é outro campeonato. Na mente. O Atlético tem que entrar pra ganhar. Não existe alternativa em Atletiba que não seja ganhar. O Atlético tem que entrar pra jogar. Não é entrar pra fazer um golzinho quando der. Não. É ir no pescoço deles, cara. Não tem que deixar respirar. Não tem que deixar o Júlio Rush pegar a bola e pensar o que ele vai fazer. Não. Pegou na bola, tem que ter um em cima dele, tem que marcar e sabe, tem que ir com sangue no olho. Porque é Atletiba e é final de campeonato e a gente não vai aceitar menos do que isso. Na verdade, sim. Tem que ser o aspirante que a gente conhece. Apesar de estar merecendo muito esse campeonato. Eles merecem muito ser campeões e eu acho que vai tudo de uma preparação psicológica acima de tudo, porque taticamente com essa recuperação aí de uma semana eu acho que o time vai render depois de um tempo de descanso aí. Eu tô confiante nisso, estou muito animada para o domingo. Não bebo, mas vou incentivar todo mundo a começar a beber meio-dia para conseguir aguentar a tensão. Cuidado com as bolas aéreas. Por favor, time, por favor, cuidado. Muita atenção com escanteios, bola parada, porque é só isso que eles têm. Não façam faltas bobas no começo da área. Tem que ter muita concentração, muita. Assim, a gente vem falando que o time do Atlético é infinitamente melhor tecnicamente do que o Curitiba, mas o Curitiba só tem isso esse ano. Então eles vão jogar a vida deles. E a gente vai ter que deixar a nossa vida também, porque não existe outra alternativa. Exatamente. E vocês merecem muito ganhar esse campeonato. Então entrem com fé e a torcida vai estar lá incentivando vocês. E se Deus quiser... Estou arrepiada. Eu também. A gente vai ser campeão. Se Deus quiser. Vão pro estádio apoiar, não vamos vaiar, por mais que um desastre aconteça, esses meninos merecem a nossa admiração, nosso respeito. Deixe de comer um hambúrguer, tomar um chopp e vá no jogo. Compre meia entrada ali, você que é estudante. Você gasta um hambúrguer, compre um ingresso, vá pro jogo, pelo amor de Deus. Isso mesmo. Vamos! E antes de terminar, eu queria mandar um abraço pro seu Luiz, pai do Rosseto. Rosseto, um abraço pra você também. Eu não sou sua corneta, é porque eu sei que você pode muito, 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 muito mais do que você vem apresentando. Eu já vi jogos seus infinitamente melhores. Então, se eu tô aqui falando que você pode melhorar, é porque eu sei que você pode melhorar. Então, um beijo pra vocês e eu confio em você, Rosseto. Rosseto, preferi você no lugar do Lúcio no último jogo. Beijo, tchau. Lembrando pra vocês que sábado, agora amanhã, vai ter uma live Tretes TV por Elas e TV Couto. Fiquem ligadinhos, a partir das 6 horas da tarde a gente estará lá pra falar sobre o pré-Atletiba. A gente espera vocês. Paz no clássico. Sem bomba, tá, gente? Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui pra esses e-mails com seu nome e telefone que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente tá aqui pra representar a mulher atleticana e fazer um programa especial pra vocês. Bem,